Olha, vamos mergulhar de cabeça num dos produtos financeiros mais, digamos, debatidos do Brasil, o consórcio. A grande pergunta é: será que é uma forma inteligente de economizar ou é, na verdade, uma armadilha financeira daquelas? Pensa só, na hora de fazer aquela compra maior, sabe, um carro, uma casa, normalmente dois caminhos aparecem bem na nossa frente: o financiamento tradicional e o tal do consórcio. De um lado, a gente tem a chance de pegar o bem agora, na hora, mas pagando juros altos. Do outro, a promessa de economizar, mas tem que ter paciência. E essa divisão é tão forte que a frase do primo pobre resume tudo perfeitamente. Tem gente que ama e tem gente que odeia. Não tem meio termo, né? Então a questão que fica essa é: o consórcio é uma estratégia financeira brilhante ou é uma armadilha terrível? Bora investigar isso a fundo. Ok, para começar, vamos entender o lado otimista da coisa. A promessa, né? O que faz milhões de brasileiros se sentirem atraídos por esse modelo de compra. Na sua essência, a ideia do consórcio é bem simples, viu? Pensa numa espécie de poupança em grupo, uma vaquinha organizada. É um jeito de planejar uma compra grande sem ter que bater na porta do banco para pedir um empréstimo. E como isso funciona na prática? Bom, o processo parece até que bem direto. Primeiro, as pessoas com o mesmo objetivo, sei lá, comprar um carro de R$ 100.000, formam um grupo que é gerenciado por uma empresa, a administradora. Aí, todo mês, todo mundo paga uma parcela que vai para um fundo comum. E a parte mais esperada, todo mês, alguns membros são contemplados, ou seja, escolhidos para receber o valor total do crédito. Isso pode ser por sorteio puro e simples ou para quem der o maior lance. Pegou dinheiro, comprou o bem? Ótimo, mas continua pagando as parcelas até o fim do contrato. Ok, o processo é esse. Mas então, qual é a grande sacada disso tudo? A maior promessa, sem dúvida, é o custo. Olha só essa comparação. Enquanto um financiamento imobiliário pode ter juros ali na casa dos 15% ao ano, o custo total de um consórcio, somando a taxa de administração e os reajustes de inflação, pode ficar em torno da metade disso. O ponto-chave é que não existe aquela cobrança de juros tradicional como a gente conhece nos bancos. Ué, mas espera aí, se é tão mais barato, por que tanta polêmica em cima do consórcio? Bom, agora é hora da gente virar a moeda e entender como esse sonho pode sim se transformar num verdadeiro pesadelo financeiro. E tem gente com opinião bem forte sobre isso, como o Raul Sena. Essas críticas pesadas geralmente nascem de três grandes problemas: a espera, que é totalmente incerta, os custos que vão aumentando com o tempo e algumas armadilhas bem escondidas no processo. O primeiro risco, e o mais óbvio de todos, é o tempo. A tal da espera incerta. A não ser que a pessoa tenha uma grana guardada para dar um lance e garantir a contemplação, ela entra num verdadeiro jogo de sorte. Dá para ser sorteado logo no segundo mês? Dá, mas também dá para passar anos pagando. Existem casos documentados de gente que esperou mais de 7 anos. Imagina a agonia. Segundo ponto de atenção, e isso é crucial: aquela parcela mensal não é fixa. Muita gente acha que é, mas não é. Mesmo sem juros, os pagamentos são reajustados todo ano pela inflação, usando índices como o INCC ou o IPCA. Na prática, isso significa que a parcela paga lá no terceiro ano vai ser, com quase toda certeza, maior do que a do primeiro ano. Mas talvez o ponto mais criticado, a maior de todas as armadilhas, seja uma estratégia que muitas vezes é oferecida para quem quer acelerar o processo, o famoso lance embutido. É aqui que um custo oculto gigantesco aparece. Para entender isso, vamos a um exemplo prático. Imagina que o objetivo de alguém seja conseguir um crédito de R$ 100.000. Aí vem a sugestão, a tal da estratégia inteligente: contratar um crédito bem maior, o dobro, por exemplo, R$ 200.000. E qual é a jogada? Usar metade desse valor, ou seja, R$ 100.000, como um lance embutido tirado do próprio crédito. Com um lance de 50%, a contemplação é quase certa. A pessoa recebe na mão os 100.000 que queria desde o início e o melhor, sem tirar um centavo do próprio bolso para dar o lance. Parece um plano perfeito, né? Genial até. Só que é aqui que a mágica vira pesadelo. A taxa de administração, que pode passar de 20% do valor do bem, não é calculada sobre os 100.000 que a pessoa efetivamente recebeu. Ela é calculada sobre o valor total contratado, os R$ 200.000. Ou seja, na prática, o custo de todo o plano simplesmente dobrou. A pessoa paga taxa sobre um dinheiro que nunca viu.
Tá, então com todas essas armadilhas e riscos, fica a pergunta: para quem o consórcio pode ser um bom negócio? A resposta, no fim das contas, está em duas palavras: perfil e estratégia. E aqui fica bem claro quem se encaixa nesse perfil. O consórcio pode ser uma ferramenta incrível para quem tem paciência e não precisa do bem para ontem. Funciona também para quem tem dificuldade de guardar dinheiro, sabe? Vira uma poupança forçada. E claro, para quem tem um bom capital para dar lances estratégicos e encurtar espera. Agora, para quem precisa de um carro ou de uma casa para o mês que vem, definitivamente não é o caminho. E para quem decide encarar, existem algumas táticas de especialistas para navegar melhor nesse sistema. Por exemplo, buscar grupos menores, com menos gente, porque isso aumenta a chance no sorteio. Outra dica é analisar grupos que já estão rolando, porque os valores dos lances podem ser mais baixos. E talvez a dica de ouro seja: procure assessoria especializada, alguém que realmente entenda de consórcio, para não cair nas ciladas mais comuns. Certo. Então, depois de pesar os prós e contras, a promessa e o perigo, qual é o veredito final? Fica bem claro que o consórcio não é uma questão de sim ou não, de bom ou ruim. É um produto financeiro complexo. Pensa nele como uma ferramenta, nas mãos de uma pessoa disciplinada, bem informada e com um plano de longo prazo pode ser um caminho super eficaz e barato para conquistar um bem. Agora, nas mãos de alguém despreparado ou com pressa, essa mesma ferramenta pode virar uma armadilha longa, cara e muito frustrante. Portanto, no final das contas, a questão não deveria ser: o consórcio é bom? A pergunta certa é: o consórcio é a ferramenta certa para esta situação financeira? Para este objetivo? A resposta não está no produto em si, está no planejamento.